Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse sábado para trazer as principais notícias e as últimas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente adentrar nesse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E também que você hype o vídeo para que a gente alcance mais rubro-negros que gostam das informações do Flamengo. Então, vamos às notícias, porque hoje é muita informação. Depois da derrota para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, agora é virar a chave e voltar a pensar no Campeonato Brasileiro e na manutenção da liderança do campeonato. Domingo, 18h30 contra o Ceará, na Arena Castelão. Na reapresentação de ontem, sexta-feira, os jogadores que foram titulares diante do Atlético Mineiro fizeram um trabalho apenas regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo em atividade técnico e táticas com o staff de Felipe Luiz. A tendência que pode se confirmar hoje, na última atividade que acontecerá pela manhã no CT Ninho do Urubu, é que tanto Arrascaeta, Jorginho e Cebolinha, que ficaram fora diante do Atlético Mineiro, estejam todos à disposição do técnico Felipe Luiz. Erros acontecem. Léo Pereira foi mais um, porém o placar da Copa do Brasil continua muito aberto, com grandes possibilidades de conseguirmos a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante dos mineiros lá na Arena Galo Cego, que nós conhecemos bem. Vale lembrar que o Flamengo é o primeiro campeão na Arena Galo Cego, primeiro campeão no galinheiro lá do time mineiro. A chave agora, meus amigos, está virada e voltamos ao brasileiro para a rodada super importante, pois assim como o Flamengo, os nossos adversários diretos pela briga pelo título, Cruzeiro e Palmeiras, também jogam fora de seus domínios. Portanto, quem se sair melhor pode tirar vantagem na tabela de classificação. Lembrando, que o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo e o Palmeiras vai a Salvador enfrentar o Vitória da Bahia. Lembrando ainda mais que o Palmeiras, depois do Vitória, enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil, em partida que ele perdeu a primeira, e o Cruzeiro vai a Maceió enfrentar o CRB, partida em que ele empatou com o CRB jogando no Mineirão. A boa performance dos novos contratados na partida contra o Atlético Mineiro cria uma expectativa muito positiva em relação ao provável time titular que pode enfrentar o Ceará no domingo no Castelão. Equipe completa de arbitragem definida para Ceará e Flamengo domingo, 18h30 no Castelão, em Fortaleza. O árbitro é Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, assistido na bandeira 1 por Neuza Inês Beck, de São Paulo, Francisco Castro Bezerra Júnior, de Pernambuco, e no árbitro de vídeo popularmente conhecido, esse eu não conheço, Hilbert Estevam da Silva, de São Paulo. A transmissão da partida vai ser feita de 3 formas. Em TV aberta pela Record, com transmissão com narração de Kleber Machado, comentários do ex-jogador Dodô, do comentarista jornalista Maurício Noriega e também do ex-árbitro de futebol Sálvio Espíndola. Em TV aberta em TV fechada pelo Premier, com narração de Dandan Pereira, comentários da jornalista Ana Thaís Matos e também do ex-jogador Grafite. E pelo streaming através da Casé TV no YouTube. Então tem 3 formas de você assistir: TV aberta, TV fechada e streaming no YouTube. O Flamengo fará no mês de agosto 8 partidas entre os dias 3 de agosto e 31 de agosto. Vejam os jogos: dia 3 de agosto, Ceará e Flamengo no Castelão. Dia 6 de agosto, Atlético Mineiro e Flamengo na Arena Galo Cego, volta
das oitavas da Copa do Brasil. Dia 9 de agosto, Flamengo e Mirassol no Maracanã. Dia 13 de agosto, Flamengo e Inter no Maracanã pela Libertadores. Dia 17 de agosto, Inter e Flamengo no Beira-Rio pelo Brasileiro. Dia 20 de agosto, Inter e Flamengo no Beira-Rio pela Libertadores. Dia 25 de agosto, Flamengo e Vitória no Maracanã. E no dia 31 de agosto, Flamengo e Grêmio também no Maracanã. Portanto, 8 partidas do Mengão no mês de agosto. Por falar em jogos, no mês de julho, que terminou agora essa semana, o Flamengo fechou o mês com 66,6% de aproveitamento, com 4 vitórias e 2 derrotas em 6 jogos disputados entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo marcou 6 gols no mês de julho e sofreu 3 gols. O Flamengo faz hoje, sábado, às 9h30 da manhã, a sua última atividade em preparação para a partida contra o Ceará. À tarde, o time embarca para Fortaleza, devendo se hospedar no Gran Marquise Hotel da Avenida Beira-Mar, da capital cearense. Sem querer ser corneta, até porque admiro muito o jogador, mas só para trazer um fato que é importante num contexto que fala muito sobre o Flamengo, pois, por coincidência ou não, o técnico Felipe Luiz, que tem apenas 6 derrotas como treinador do Flamengo, e dessas 6 derrotas, em 4 delas, houve falha crucial do zagueiro Léo Pereira. É só para trazer o fato. Eu adoro o Léo Pereira e acho ele um grande jogador. Sobre Jorge Carrascal, até o fechamento desse vídeo, ainda não tinha se confirmado pelo Flamengo o recebimento do documento por parte dos russos que sacramenta o colombiano como jogador do Flamengo. Em verdade, já há assinatura do contrato entre Flamengo e Jorge Carrascal. Falta agora a assinatura do jurídico do Dínamo de Moscou para que o anúncio do colombiano seja feito pelo Flamengo. Flamengo divulga balancete do segundo trimestre, abril, maio e junho, e os números projetam um ano gigante do Flamengo na parte financeira. Veja alguns desses números que fazem parte da atual situação do Flamengo, tomando como base o dia 30 de junho de 2025. Ou seja, esses números se referem, apesar do balancete ser do segundo trimestre, eles se referem ao primeiro semestre de 2025. Bom, no caixa consolidado, o caixa total, o Flamengo termina o segundo trimestre com 148 milhões de reais no caixa. Lembrando que esse valor é formado por 109 milhões administrados diretamente pelo Flamengo e 39 milhões que pertencem ao caixa restrito, que é administrado pela Fla-Flu Serviços S.A. do Maracanã. O balancete trouxe também um grande número quando se fala em final de semestre, que é ter 712 milhões de reais de receita recorrente. O que são as receitas recorrentes, Marquinhos? As receitas recorrentes são aquelas que não estão presentes a receita de venda de jogador. É a receita normal do clube sem a venda de jogadores. Crescimento, onde houve um crescimento de 55% em relação à situação do mesmo período em 2024. Em cima desse valor, o clube projeta um valor de receita recorrente ao final do ano de 2025 em torno de 1,3 bilhões de reais. Olha, meus amigos, não é brincadeira não. Receita recorrente são aquelas receitas certas que não dependem de vender ou não jogadores. Então, o Flamengo projetando aí uma receita recorrente para 2025 de 1,3 bilhão de reais, que seria um recorde para o clube em relação a outras receitas. E em relação à receita total, o Flamengo está projetando, senta na cadeira aí para não cair, 1,8 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais. Eita, meu amigo, olha, eu acho que vai chegar nesses dois, hein? Vamos torcer muito. Bom, a divulgação por parte do Flamengo do seu balancete do segundo trimestre, cumulativo com seu primeiro semestre, mostrou o resultado positivo ou superavitário do período no valor de 143 milhões e 100 mil reais, que é o melhor resultado de um primeiro semestre do Flamengo nos últimos 5 anos. Então, palmas para as finanças do Mengão. O balancete também trouxe a confirmação do grande momento financeiro do clube,
evidenciado pela diminuição do endividamento operacional líquido, que saiu de endividamento operacional líquido é a dívida líquida do Flamengo, né? Para que fique bem claro, que saiu dos 327 milhões no final de 2024 para 128,2 milhões em 30 de junho, com tendência de cair mais ainda até o final do ano. O Flamengo está rumo a zerar a dívida, Marquinhos? Vou esclarecer. Não está. Precisamos primeiro definir o que seria a dívida operacional líquida e dívida bruta. A dívida bruta é realmente toda a dívida do Flamengo. E a dívida operacional líquida é a dívida bruta, menos as disponibilidades que o Flamengo tem. Que disponibilidades são essas, Marquinhos? São o caixa, o valor que nós temos no caixa e as aplicações financeiras. Aí você diminui da dívida bruta as disponibilidades, você tem a dívida líquida. É esse valor que hoje é 128 milhões, o que quer dizer que a nossa dívida bruta é 128 milhões mais as nossas disponibilidades. Será que eu me fiz entender? Eu acho que sim. A meu ver, pessoal, agora eu vou uma opinião minha. A meu ver, eu acho que o Flamengo comete um erro quando adota o conceito de dívida operacional líquida em suas demonstrações, pois esse número passa um valor momentâneo e não o valor real. Eu vou explicar por quê. Hoje, a dívida líquida do Flamengo, digamos que seja 300 milhões, né? 300 milhões, a dívida líquida. Por que ela é 300 milhões? Porque eu tenho no meu caixa 200 milhões. Se eu gastar esse dinheiro que eu tenho no caixa, a dívida bruta passa a ser de 500 milhões. Entenderam? Então, por isso que eu acho que o Flamengo deveria excluir esse conceito de dívida operacional líquida e passar a usar realmente a dívida bruta. É como se o Flamengo tivesse a disponibilidade e quisesse pagar essa parte da dívida na hora que quisesse, né? Entenderam? Lembrando que com as vendas efetuadas no mês de julho, do Gerson, do Wesley, e também os ganhos oriundos do bônus de performance do Campeonato Mundial, ocorridos em julho também, a tendência, né, é que esse número se eleve muito mais e que esse tamanho da dívida seja diminuído, com certeza. Bom, meus amigos, depois de ser absolvido na Inglaterra por supostas manipulações em apostas esportivas, o cria rubro-negro Lucas Paquetá começam a surgir informações sobre o custo de sua defesa, que girou em torno de 700 mil libras, ou 5 milhões de reais, que serão divididos entre o atleta Lucas Paquetá e o time West Ham. Diante da absolvição, a tendência é que os advogados de Lucas Paquetá peçam a restituição de parte desse valor com a Federação Inglesa, uma vez que um processo contra o órgão é improvável, pois todo jogador estrangeiro que atua na Premier League assina um termo de anuência aos movimentos jurídicos e legais do país, o que inviabiliza uma ação por calúnia, difamação ou até danos morais. Segundo o ranking de sócio-torcedores dos clubes, feito pelo portal GE, ele elencou os maiores e os mais caros planos de sócios-torcedores. Vamos ver o top 5 dos maiores planos de sócios-torcedores do Brasil. Em primeiro lugar, Palmeiras com 184.712. Em segundo, Internacional de Porto Alegre com 111.021. Em terceiro, Atlético Mineiro com 106.452. Em quarto, Grêmio 104.823. E em quinto, Flamengo com 100 mil sócios torcedor. Esse número dá informação para a gente que o Nação Sem Fronteiras deve ter vendido em torno de 25 mil unidades, já que o Flamengo tinha 75 mil e hoje já aparece com 100 mil. Já em relação aos planos mais caros de sócio-torcedores existentes entre os clubes brasileiros, em primeiro lugar está o Grêmio, aqui é o preço médio, tá, pessoal? Pega-se todos os planos, divide e tira o preço médio para saber qual é o mais caro. O Grêmio, em primeiro lugar, o Grêmio com R$ 247,91. Em segundo, o Palmeiras com R$ 230,99. Em terceiro, o Atlético Paranaense com R$ 228,33. Em quarto, Corinthians, R$ 226,13. Em quinto, o CRB, 183,75. Em sexto, o Operário de Ponta Grossa, 179. E o Flamengo vem em sétimo com R$ 178,80. Meus amigos,
Essas são as notícias do Flamengo nesse sábado 2 de agosto de 2025. E aqui a gente vai ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.